Para mim é uma alegria muito grande, um orgulho estar recebendo vocês aqui, né? O Silvio Expedito e o Jack, né? E que vocês fazem um trabalho maravilhoso lá na Casa Santa Gema. Silvio Expedito, Ditão. Como é que a sua esposa te chama, Ditão? Silvio de Expedito ou de Ditão? Minha esposa me chama de Silvio. De Silvio. É, E lá em 1997, quando você teve uma ideia de levar sopa para quem estava em situação de rua, o que que ela falou? é porque com aquela situação daquele primeiro morador que eu cheguei com ele lá em casa, né? Não tinha como ela não aceitar, porque precisava muito daquele momento da gente estar ali cuidando, né? Que começou E assim. começou assim. Você pegou um primeiro morador e levou para dentro da sua casa. Levei lá para dentro de casa. E ela não levou um susto muito grande, não? Quando ela viu a situação do rapaz lá, ela não teve. É muito difícil, né? Por isso que eu levei. Tocou o coração Tocou o dele. coração. E, Comoveu, né? Comoveu. e como que foi esse processo? Você encontrou ele na rua? Ele te procurou? Como que começou? Eu tinha começado a fazer esse trabalho, né? Levando essa sopa que sobrava lá da pastoral da criança, né? Eu comecei a levar na rua e sempre uns 15 dias lá vendo ele naquela situação. E teve esse dia, não teve como eu não levar ele para casa. Um dia eu Certo. cheguei até falei com ela, né? Falei, Lázaro, lá tem um rapaz, ele precisa de muita ajuda, ele vai morrer lá. Aí ela ainda ficou brava comigo. Você chega uma hora dessa aqui. Mas aí, nesse dia eu levei, né? E ela viu que era preciso a gente cuidar dele mesmo, né? E quando você convidou ele para ir para sua casa, como que ele reagiu? Foi uma alegria muito grande para ele, ele nem acreditou, né? Que, principalmente naquela época, morador de rua, por exemplo, era muito. O Berlândia é difícil, sabe? Né? Sim. E naquele tempo, então, era tudo, né? Todo mundo tinha um receio terrível com o morador de rua, né? Certo. Aí, justamente que as pessoas chegavam nesse ponto, né? Uhum. Aí ele não acreditou, que eu falei que eu ia levar ele para casa. Eu falei, não, tá indo para casa sim. E ele topou na hora. Ele topou na hora. Que beleza. E aí você continuou com assistência com o serviço de levar sopa para os demais? Ele passou a te acompanhar? Como que foi esse início? Interessante que ele ficou lá em casa pouco tempo, né? E gozado, você está fazendo uma pergunta interessante. Ele era tão doido, tá de boné. Você vê, né? Assim que ele melhorou daquela situação, né? Ele era acho que de Curitiba. É uma cidade aí, do Nordeste, aí, do Norte lá, sabe? Até lá no Donizete. Comprei um boné dele lá do Donizete. Donizete que nós temos lá. O Cabalex. O Cabalex me ajudou uma passagem. Arrumou uma passagem. O Cabalex arrumou uma passagem, ajudou uma passagem porque a gente não tinha documento. O Cabalex fez. É interessante, eu nunca falei isso. Ele que ajudou a arrumar um jeito dele viajar. Né? E aí foi embora. Aí, então, no caso, vocês entraram em contato com a família dele? Não entrei em contato com a família dele. Ele só voltou para a cidade dele? Ele só voltou. Assim que ele melhorou, que ele ficou, do jeito que ele ficou pronto, que ele podia viajar, né? Resolveu ir embora, ele fez isso. E quando ele foi embora, não ficou um vazio lá na casa do senhor? Não, mas ele continuou acolhendo, aí já Esse vazio não primeiro, fica de jeito esse nenhum. foi o primeiro, aí não parei de trazer mais não. Foi. Né? Chegou a ter uns 10 lá morando. Cheguei cá. Uns 10. Esse vazio nunca aconteceu. Né? Esse foi o primeiro lá. Que aí em 99 o Jack apareceu. Em 99 o Jack apareceu, aí pronto, aí foi aquela... Como que você ficou sabendo disso, Jack? Você já conhecia o Ditão? Você viu o trabalho dele? Como que você teve contato com ele? Mas eu não conhecia o seu Ditão, né? Mas eu fui para a igreja com segundas intenções participar de um grupo de jovens. Certo. É porque eu estava afim de uma menina que participava do grupo de jovens, né? Só isso. E aí, quando terminou o grupo de jovens, né? Eu falei para minha irmã que estava lá, falei, vou acompanhar a menina na casa dela e tal, e depois te encontro. Falei, não, você tem que ficar comigo aqui na igreja, porque eu vou fechar a igreja e
é perigoso eu voltar só. Então tá bom. Aí eu fiquei com ela para fechar a igreja. Quando a gente estava fechando a igreja, apareceu um caminhão na porta da igreja, né? E o seu Ditão, apareceu a cara dele lá gritando assim, vamos ali, vamos ali. Fala aí, então, vamos ali. Vamos ali. Mais forte, mais alto. Mas era assim mesmo. Igual o senhor fala. Os caras, Fala aí, vamos ali. o Ciro, né? Fala assim, você não vai ali com o Ditão, não? Porque esse aí, o Marcelo sabe como é que é. Como é que ia ali, Marcelo? Vamos ali. E o outro lá, vamos ali. Eles estão gritando, vamos ali, né? Vamos ali, gente. Vamos ali comigo. Aí eu falei assim, gente, quem que é esse ali? Aí o rapaz, amigo nosso, estava do lado, que falou que ele é o seu Ditão. Aí vamos lá ver o que ele quer. Não vai não, senhor, vai não que é fria. O seu Ditão só chama a gente para fazer mudança, pegar peso, carregar pedra, acompanhar doente, não buscar não sei o quê. E é só pedreira, é só trabalho pesado. Ah, mas tá tão animado lá, vamos lá ver o que ele quer. Nossa, lá então vamos. Chegamos lá, né? E o seu Ditão abriu a porta do caminhão e falou, já entra aí. Falou nada, então, vamos entrar. Entramos, tava lá um caldeirão de sopa, né? Quente, aquela fumaça dentro do caminhão. Sopa, um monte de roupa, um monte de pão, biscoito, tinha garrafa de café, de chá, lá tinha de tudo. Cobertores, roupa velha. Nossa, então, pra onde o senhor vai? Vamos ali! Continuou no vamos ali, e nós fomos. E esse ali era estar com as pessoas em situação de rua, com os irmãos de rua que estavam querendo ali comida, querendo um aconchego, querendo roupa. E a gente foi entregando isso nas ruas, né? Passando pelo Poço da Matinha. Na época era um ambiente muito mais pesado do que a gente conhece como hoje, né? Com muita prostituição, tráfico de drogas, muita gente de todo jeito ali, né? E ali foi o primeiro lugar que a gente foi. E depois a gente foi passando em outros lugares e no meio do caminho, eu de modo especial fiquei muito tocado por uma pessoa que estava em situação de rua e eu vi aquele homem deitado à margem da BR e falei, então, tem um cara ali. Encostou o caminhão, nós fomos servir esse irmão, né? Chegamos nele, né? Ele não falava nada. Estava coberto da cabeça aos pés, não dava para ver o rosto dele. E falou, irmão, você quer tomar uma sopa? Aí, de repente, falou, não. Mas ele não quer nada, você quer estar bem? Né? E ele não mostrava a cara, e a gente, de repente, falou, peraí. O Ditão enfiou o dedo no ouvido dele, por fora, para ver se ele despertava lá nada, né? Aí eu puxei a coberta dele de uma vez. E debaixo dessa coberta tinha um cara feliz, sorridente, mas um cheiro muito forte, né, de urina, de cocô, de uma mistura de pinga, aquela coisa esquisita. Aquela caatinga braba, né? Falei, gente do céu, o que é isso? Tava ali um irmãozinho de rua, com um sorrisão, aberto o tempo todo. E aquele homem me deu assim um choque de gestão na minha vida, que eu fiquei muito tocado por ele. Falei, nossa, esse homem aí deve ser Jesus. Pensei comigo. Esse deve ser Jesus, né? Porque ele está aí numa felicidade, mesmo não tendo nada, né? E aí nós continuamos oferecendo as coisas para ele, ele não quis absolutamente nada. E aí um amigo nosso estava com a gente, né? Deitou do lado dele. Estava no chão mesmo, deitou do lado dele. Ele falou, vocês doidos, vocês estão deitando na minha cama. E aí todo mundo deitou lá também, e começamos a jogar a terra para cima, e foi uma bagunça, aquela alegria toda. E ali naquele momento, né, eu já tinha decidido, né, que eu queria fazer mais esse trabalho. Então, quando terminou o trabalho, nesse dia, nesse caso, né, esse morador de rua não veio com a gente, não aceitou nada. Nos abraçamos ali e depois também a gente nunca mais topou com ele por aí. Mas quando terminou o trabalho, eu falei, então, se eu precisar de mim, o senhor pode me chamar, eu gostei desse trabalho. E aí foi, até hoje tá desse jeito, né? Vem o vamos ali, né? E como que era a sua vida nesse momento? Você tinha a sua rotina? Você trabalhava, você estudava? Eu vou te contar. Esse sabe, serviço Jack, esse cabelinho dele aí, tudo cacheadinho, tudo. Você arrumadinho. Imagina, que sabe que ele é um bonito? Você não imagina que estilo, né? Um cara músico, né? Vive só de um carro reversível, que esse carro. Olha, você vê, um jovem, um músico, uma mala, passaporte, olha pra você ver, a graninha. Tudo arrumadinho para ir para onde? Para Londres. Fazer um trabalho em Londres. As malas, os instrumentos tudo enroladinho, assim, de fita, que é a coisa tudo embaladinho. Você pensa bem. Pensa bem, você já tá tudo prontinho para você ir. Era só embarcar. É só embarcar, né? Aí tá o Jack,
tudo nessa situação com a expectativa de ir para Londres, né? E você muda o comportamento da pessoa assim, de um lado, de uma vez, assim, o Jack. Esse morador de rua, ele, daquela hora em diante ali, ó, né? O Jack já ficou assim, não sai na memória nunca essa memória dele. Aí já ficou aquela euforia que estava ali, sabe? Já ficou Aquela alegria. aquele jeito assim, pensativo, aquela coisa, né? E graças a Deus que ele não mudou de ideia. E o Uberlândia, principalmente a igreja, né? Foi muito, muito bom esse sim dele participar desse processo, né? Porque mudou completamente. Tanto ele como um monte de jovens, tanto a igreja como o Uberlândia. Esse sim do Jack mudou tudo o comportamento de todo mundo em Uberlândia. Que é isso, Ditão? Todo mundo, porque Uberlândia, todo mundo sabe disso. Era difícil, era um trabalho difícil, né? Morador de rua, né? Como você não está vendo um monte de jovem acompanhando a gente, né? Aquele monte de jovem aí de acompanhando, e até hoje você vê o tanto de pessoas que estão aí também com esse trabalho, né? Pessoas que nunca pensavam, muita gente conversa muito, né? Pessoas aí, de pessoas de grupos sérios, de igrejas sérias aí, e nunca pensavam de fazer um trabalho com situação de rua, com esse pessoal. Hoje está esse povo todo aí, né? Aí a gente criou força porque juntou todo mundo com a gente, e aí você já viu o que acontece. Então a gente ficou assim, bem forte no que aquilo que a gente estava fazendo, né? E nós colhia, né? A gente buscava verdura, né? Todo sábado, né? O Jack, por exemplo, pegar a perua, nós ia para o SEASA, nós ia para as palestras aí nas igrejas, a semana inteira era de grupos em grupos. Foi muito bacana ver esse sim do Jack, foi fantástico. Você foi tocado ali, Jack, naquele dia. Fui tocado ali por aquele irmãozinho de rua que nele eu percebi Jesus, de fato. Eu percebi um Jesus diferente daquilo que a gente compra, né? A imagem de Jesus bonitão, loirão, do cabelo escovado, do olho azul. Essa imagem que a gente imagina, que a gente tem, ela é bem diferente da realidade, né? Então eu vi Jesus naquele homem e aquele homem me tocou profundamente mesmo. Tanto que eu tive uma mudança de comportamento, assim, da água para o vinho. Uhum. A partir daquele momento eu decidi seguir um caminho diferente do qual em nenhum momento me arrependi. Porque quando você encontra algo que te faz bem, te faz feliz, mas você tem que abraçar, né? Você não pode deixar passar a oportunidade, né? Você fala, não pode perder a oportunidade. Se Deus te deu uma oportunidade, aproveita, porque é uma coisa para sempre, é uma coisa boa. E sua família, na hora, falou assim, Jack, você tá ficando doido, você vai deixar de ir para Londres para ficar aqui fazendo esse trabalho? Como que foi a reação da sua família nesse primeiro momento? Você morava com eles aqui em Uberlândia? Como que era? Olha, a minha família não estava nem sabendo dos meus planos, né, mais precisamente, mas já estava com o passaporte prontinho, praticamente tudo certo, porque eu tocava bastante, ficava viajando muito, né, então quase não parava em casa. Coincidiu de eu estar na cidade e ir para um grupo de jovens, né? Mas eu ficava mais viajando e tocando com bandas diversas. Vocês eram da mesma igreja nessa época, ou não? Eu não participava de igreja, né? Você foi com segundas intenções para a igreja. Eu tinha chegado à igreja também recente. Né? Então, casas de conversões, né? Eu tinha acabado de ir a primeira vez na igreja católica, então não tive nenhuma experiência. Tive outras experiências religiosas, né, no passado, antes de conhecer, demais de ser ou de estar numa igreja e continuar, foi a primeira vez. Tanto que no ano de 99 eu fiz também o crisma, né? Me crismei e dei continuidade na igreja, gostei do processo de estar lá, né? A minha família foi bem interessante porque eu também comecei a levar gente para minha casa, né? Isso. E foi morador assim, de rua. E você morava com seus pais e de repente você chegou lá com um morador, com uma pessoa de rua. Eu levei, o primeiro senhor que eu levei foi o seu Eustáquio, se eu não me engano, velhinho, de 78 anos, que estava com uma ferida gigante na perna, que nós havíamos encontrado em situação de rua, né?
e com a perna sendo devorada por miízem, um monte de bichinho comendo a perna dele. E aquilo ele estava achando que estava tudo bem, né? Porque ele tinha um pano cobrindo tudo e umas ervas medicinais jogadas em cima. Então, quando a gente tirou para fazer um pequeno curativo, a gente viu que a coisa era feia. Levamos para o hospital, ele passou 3 dias limpando, fazendo asepsia total na perna. De acordo com a enfermagem lá, foram mais de 3.000 bichinhos retirados da perna dele. Que isso. Realmente a perna dele estava terrível. E ele, depois que saiu, precisava de cuidados. Falei, e agora, né? Vamos levar para minha casa. Não pensei 2 vezes. Depois dele, levei outros. E pedi a cama do meu irmão emprestado também. Eu já estava dormindo no chão, já pedi a cama. E a gente fazia esse trabalho, né? E nem sempre todo mundo em casa gosta. Meu pai, por exemplo, ele tinha bloqueio, né? Que isso, tá trazendo essas pessoas para cá, né? A pessoa estranha. Minha mãe já não, já achava legal que eu tivesse tendo um outro caminho. Eu acho que ela rezou muito para isso. Porque até então eu era bebedor, né? Tomava todas, dirigia bêbado, não sabia nem como chegava em casa. Tava solto no mundo. Eu chegava em casa, às vezes encontrava as velas acesas, né? Minha mãe estava rezando até aquele momento, esperando a minha chegada. Então ela rezou muito pela minha mudança de vida, né? Então, quando ela percebeu que eu estava levando, ou que andando com seu Ditão, ela fez questão de apoiar plenamente, né? E até ajudava a disfarçar do meu pai lá, que tinha alguém dormindo na cama do fundo, não sei o quê. Essa situação, ela prevaleceu na nossa casa, na casa do Ditão, na casa dos amigos, até 2003, no comecinho do ano, que a gente decidiu abrir uma casa mesmo para poder fazer um acolhimento mais reservado, né? E tirar esses conflitos que a gente tinha com as pessoas também. Em 2003, então, foi alugada a primeira casa. Exatamente. E quando começou com quantas pessoas? No início você foi morar lá junto com eles, né? Fui morar na casa, né? Achei uma casa legal lá, liguei pro Ditão, não, então a casa tá aqui, traz os móveis. O Ditão já chegou com os móveis, sem nem onde que arrumou aqueles móveis, na noite já brotou tudo. E aí, na mesma sequência, arruma uma casa toda, acho que foi 2 dias depois, a gente fez uma pastoral, já trouxe 2 moradores de rua. 2 pessoas que aceitaram o convite para vir conosco, né? Sim. E foi assim, muito interessante, foi o André e o João Batista, os 2 que vieram pela primeira vez na casa. Lembro deles até hoje, porque eles foram importantes para nós nesse começo. E aí a gente empolgou, nós empolgamos, porque a gente começou a sair na rua convidando todo mundo que a gente via em situação de rua. Às vezes o cara nem era morador de rua, tava sujo, era trabalhador, né? Chegava, irmão, você quer ir para um abrigo agora? Nós te leva. Falei, que isso, eu sou trabalhador da obra ali, ó. Ô, desculpa, amigo, não, a gente pensou que a gente tava desse jeito, né? O que é isso? O cara ficou bravo, apanhou uma vez. Eu encostei a Kombi do lado do cara. Eu tava dirigindo a Kombi, fazendo pastoral. Encostei a Kombi do lado do cara andando assim. Meu irmão, vamos lá pra você arrancar essa barba aí, ó. Vamos com a gente pra uma briga agora. Casa Santa Gema, da pastoral de rua. Ei, você tá doido? O que você tá pensando, rapaz? Não, mas eu tô vendo que o senhor tá todo esquisito aí. Vamos lá fazer essa barba, dar uma arrumada no seu visual. Aí ele pegou, abriu a carteira aqui, ó. Eu tenho dinheiro, mano. Sou trabalhador, rapaz. Você tá pensando o quê? Falei, não, empresta um pra nós aí então. E fomos embora. Mas era a nossa vontade, né, de acolher todo mundo. Então, uma casa que tinha vaga confortável para até 6 pessoas, no primeiro mês já estava com 40 e poucas pessoas. Para 6 pessoas estava com 40. Um pouco de superlotação. Muita superlotação, né? A casa era pequena. E a gente começou a levar muita gente, a gente saía para buscar e convidava todo mundo, e o Ditão pegava o povo bêbado, jogado na rua, levava para casa também, sem autorização deles. E nós sequestrava a pessoa na rua. Quando passava a pinga, ele que ia ver onde que ele estava. Bravo demais, nossa senhora. Ia cair jogado, trabalhador, pai de família, não importa. Pegava, colocava dentro da Kombi do carro e levava para Santa Gema. Né? Coisa que a gente não faz hoje mais, né? A gente tem um certo cuidado, né? Sim. Mas enfim, a gente fazia isso. Queria todo mundo na casa. Resolver o problema do mundo inteiro de uma vez só, porque estava muito, muito importante para nós, era muito importante, era muito... Estava bem fresco nessa história. E como essa casa tinha despesa? Como que eram pagas as despesas dessa casa nesse início? A gente fez uns talãozinhos, né, de sócio colaborador, distribuí para várias pessoas. O primeiro mês, ok. Segundo mês... volta amanhã, não tô sem, né? Deixa para depois. Aí o segundo mês pro terceiro, a gente já tava devendo aluguel, já tava devendo água, tava pagando
atrasado as coisas e tava faltando tudo. No terceiro mês, a gente praticamente decidiu fechar a casa. Imagino que foi um momento de frustração terrível, né? Porque toda a empolgação, a animação, colocou 40 pessoas na casa, no terceiro mês já tava falando em fechar a A casa. gente pegava e saía ali, aqueles açougues ali, né? Eles pegavam aquelas costelas que eles tinham que rapar lá para tirar os ossos, eles cortavam. Eu tenho mulher até hoje, ela não achava graça, não. Eu falei para ela, você ajudou a gente demais. Ela cortava todos os pedacinhos assim, que a gente levava para eles fazerem, era a comida que eles tinham. O Jack, ele chegou a adoecer, o pessoal do aeroporto, eles deu tudo reciclado para a gente. E a gente juntava. Então a gente catava latinha e juntava aqueles reciclados tudo do aeroporto. E jogava tudo lá na casa dele, lá, viu que tem lá. E eu separava o material. Né? Na época eu morava dentro do aeroporto praticamente, né? Porque meu pai era servidor público, né? E tinha uma casa cedida lá pelo Ministério da Aeronáutica, que era responsável pela casa na época. Sim. Então, todo o material de reciclagem caía lá e eu separava. Isso porque a gente também saía catando, lembrando? A gente recolhia na rua também para poder ajudar a manter a casa. Para pagar as contas direito, porque aumentou a quantidade de gente e a gente não via outra possibilidade, né? Senão a gente corria atrás, batia de porta em porta pedindo alimento, a gente tinha dificuldade para pagar as contas e não caía do céu, né? E as pessoas que tinham prometido ajuda já não estavam fiéis, então a gente teve essa dificuldade e eu liguei para o seu Ditão e para o meu irmão Kevin. Eu falei, olha, a gente vai ter que dar um tempo no trabalho, porque realmente o dono da casa está aqui pedindo a casa, a gente não tem dinheiro nenhum, a gente está difícil, e os dois concordaram. Não é melhor mesmo a gente dar um tempo, e depois a gente volta com o extrato. Dá um passo para trás. Decidimos isso. Só que, no dia seguinte, no meio da tarde, estou lá eu no meio daquele tanto de homem, aparece uma senhora lá na porta da casa me chamando. O Jack tá aí? Preciso conversar com ele. Pode entrar aí. Entrou. E até chegar em mim, até passar que tanto de gente assim, falando, preciso falar com você, um lugar mais reservado aqui. Vamos ali na capela. Chegou na capela, falou, olha, eu fiz uma promessa, né, a Deus, que se eu recebesse uma herança, eu ia dar uma parte para vocês, e eu tô aqui com a doação em dinheiro para vocês. Aí colocou aqui as onças assim em cima da mesa, né? Eu falei, gente do céu, isso é para nós, né? Vocês fazem o que vocês acharem que deve ser feito. Você nem sabe o que você está fazendo, o que está acontecendo aqui. Ontem nós decidimos fechar a casa. Você trazendo esse dinheiro aqui é um sinal de Deus que não é para fechar. Então fico muito feliz, e foi aquele momento bonito, né, de agradecimento. Quando ela foi embora, eu já peguei a conta, não falei nada para ninguém. Né? Antes de sair para fazer compra, eu fui do lado, o nosso, a pessoa que alugava a casa, né, 2 casas do lado assim, né? E cheguei lá. Ô, Zé Roque, o que foi? O que foi? O que você vai me inventar agora? Eu já tô pra te mandar embora, que esse tanto de vagabundo você fica juntando aqui na porta da minha casa. Não, calma, Zé Roque, eu vim cá pra pagar o aluguel. Ah, vai pagar o aluguel? Cadê? Não, me chama aí pra dentro. Me chama aí pra dentro. Tava bravo. Me chama aí pra dentro pra pagar. Aí, no final das contas, ele me chamou, chegou, tá aqui, ó. Esse é o atrasado. Esse aqui é os adiantados, pra frente também. Já tô pagando mais 2 aí pra você ficar tranquilo, tá bom? Uai, Jack. Onde você arrumou esse dinheiro? Nós conseguimos uma providência de fim aí, então nós existimos pagar adiantado. Faz o recibinho pra mim aí. Fez o recibinho. Eu já saí de lá todo feliz. Fui no mercado fazer compra. Comprei tudo que precisava. Uma compra bonita, daquela cheia. Paguei as contas de água, né, de luz que estavam atrasadas. Paguei tudo. E aí, depois fiz isso tudo, liguei pro Ditão, porque ele falou, a casa tá de vocês pé. precisam ver o que tá acontecendo, aconteceu isso e aquilo. Aí o Ditão falou, é um milagre de Santa Gema. Primeiro milagre de Santa Gema, e foi um verdadeiro milagre, porque daquele dia em diante, né, a gente mudou a nossa postura, o nosso jeito de abordar as pessoas em situação de rua. Ele falou, a gente tá com a casa super lotada, a gente vai ter que andar com passos que a gente consiga dar. Como a gente não tem um apoio financeiro total que a gente precisa, vamos diminuir o acolhimento. Então vamos ver o que a gente vai fazer aqui. No decorrer de uma semana, a gente dispensou um monte de gente. Mandou para outros abrigos, mandou para a cidade, mandou embora porque estava brigando.
né, mandou para clínica, e eu sei que ficou com uns 4 ou 5, né, no final das contas. E a gente começou a abordar na rua de um jeito diferente, ao invés de chegar, você tem que ir embora com a gente, você vai deixar a cachaça, ou mesmo sequestrar pessoas como a gente fez, a gente muitas vezes chegava e perguntava, e aí, o que a gente pode fazer por você? Como que a gente pode te ajudar? Né? Assim já foi tendo um filtro, né, ali na hora, que nem sempre a pessoa Porque quer nem todo acolhimento. tá, Nem nem todo mundo tá quer, preparado né? pra ter esse momento, né? Exato, muita gente quer dali sair, embarcar para outra cidade, ou mesmo ficar na rua mesmo, porque está querendo trabalhar de alguma coisa. Quer aquele momento só ali, né? Só quer o outro, que só quer comer a mesma e não quer já continuar a vida dele. Né? Hoje é uma ONG? Sim, depois de 2 anos a gente fundou a ONG. No ano de 2003, acho que em 2004, a gente começou a andar com mais colaboradores, né, que começaram a conhecer mais o projeto, e até um senhor que veio para nos ajudar, ele entrou para pagar nossas contas, né, o senhor Antônio Leles, né? O senhor Antônio Leles foi uma pessoa que foi realmente muito importante para nós, porque ele só pedia para a gente levar as contas mensais lá, que ele pagava tudo. Então, comecei a fazer isso e todo mês eu ia na casa dele e ele pagava todas as contas pra gente. E ele prometeu para nós um terreno, né? E a gente não tinha um CNPJ. Ele falou, eu vou doar, mas tem que ser pessoa jurídica. Então a gente correu para organizar uma diretoria, montamos uma diretoria em parceria com os amigos do EPC, que é Encontro de Paz com Cristo, que é a Pastoral Familiar da Catedral Santa Teresinha. Montamos uma diretoria bonitinha, né? O nosso estatuto, ele é baseado no estatuto da época da Ação Moradia, que também funcionava como pastoral da moradia da catedral. Por fim, depois que a gente montou isso tudo, conseguimos organizar toda a papelada, agora vamos ter um terreno para construir, né? Só que aí nesse meio termo de organização de papelada, o senhor Antônio Leslie foi internado com problema sério, precisou fazer uma cirurgia e faleceu. E a gente não teve a doação concretizada, mas ficamos com o CNPJ, né, organizado, e uma ONG fundada, isso no final de 2005, que é a ONG Missão de Acolhimento Fraterno dos Povos de Rua, conhecido como Casa Santa Gema. Certo. E por que Santa Gema? É porque o nome surge de uma santa italiana que não foi religiosa, ela foi leiga. É leiga como a gente aqui na Igreja Católica, não tem um cargo de padre, de freira, né? Não faz parte do clero. Nós somos leigos, né? Não no sentido de não saber nada da vida, né? Mas de fazer parte como ovelhas, né? Desse rebanho como um todo. Sim. E aí, Gema Galgani era italiana, ela nasceu em 1875 e faleceu em 1903. Ela foi santa porque ela tinha um amor extremo por Jesus sacramentado, e ela, né, ainda muito jovem, ela quis ser freira. Porém, foi recusada no convento das monjas passionistas porque ela tinha um problema de saúde. E para ser religioso, não sei se você sabe disso, mas a pessoa tem que estar 100%. Porque qual que é o objetivo do religioso? Servir. Né? Então a pessoa tem que estar 100% para poder servir. E ela não pôde porque ela tinha um desvio na coluna. Isso lá na cidadezinha de Lucca, na Itália. Por fim, ela decidiu viver fora do convento a regra de vida daquelas monjas, das monjas passionistas. Portanto, ela teve uma vida santa, né? E o orientador espiritual dela pediu que ela escrevesse num diário, né, as lembranças dela desde de menininha, e ela pôs tudo isso num diário. Depois, né, que ela teve um agravamento da saúde, começou a minar sangue, né, do corpo, ela teve as chagas de Cristo, né? Sim. E aquilo tudo foi comprovado, visualizado pelas pessoas, pela igreja, pela imprensa da época, e todo mundo percebia aquilo como um grande milagre, porque vertia muito sangue, mas ela não morria. E todo mundo ficava, meu Deus do céu, é um milagre. Mas ela faleceu, né, aos 20 e poucos anos, e depois que ela faleceu, o diário dela foi publicado. E aí aconteceu como Santa Teresinha, do Menino Jesus, ou Santa Faustina, que tiveram também os diários publicados. Né? As pessoas começaram a ter devoção, conhecendo a história, e aí rapidinho, 50 anos depois, ela foi canonizada. E nós conhecemos a história dela porque na época, um amigo nosso, que é o Tiniguim, que estava na Toca de Assis na época, você lembra, Ditão? Ele tinha ido para a instituição Toca de Assis, que acolhe pessoas em situação de rua. Ele estava devoto de Santa Gema e falou para nós de Santa Gema.
E ele falou, por que vocês não dão esse nome aí? Cara, tudo a ver, nós conhecemos a história, ouvimos, vai ser Santa Gema. E coincidiu que na mesma semana, o nosso bispo tinha dito o seguinte, vocês podem abrir a casa, né, mas eu não quero que vocês tragam nenhum religioso para cuidar. Não quero padre cuidando, não. Eu quero vocês, leigos, cuidando. Então foi tudo muito providente o nome também, né? E aí a gente deu o nome de Santa Gema e pegou Santa Gema e ficou tudo muito bem conhecido como Santa Gema, sede da Pastoral de Rua de Berlândia. E ela é milagreira, Vitão? Faz milagre. É uma coisa interessante. Não tem nada. Ontem eu tem umas voluntárias que gostam demais da gente, e tem um carinho, muito, um zelo com a gente, né? E ela tá me ligando muitos dias para me buscar umas coisas lá no. Ela está fazendo um barracão bonito até, ali no Shopping Park. E aí eu vinha a semana inteira marcando comigo para mim ir lá. E ontem eu fui lá buscar. Inclusive ela tinha dado uma casinha bonitinha para pôr lá no projeto Meninada. Mas aí o Anísio vai lá na Cida, todo dia vai lá na Cida, lá no Maná. E ele viu aquela casinha lá na coisa e falou, não, eu vou levar, nem falou nada comigo, né? Porque ele sempre fala. E ele levou. Eu falei, não, mas que é a casinha para ficar lá na Santa Gema, né? Ele foi lá trocar. E aí chego lá ontem, nós trocamos nossos colchões, tudo, nossos colchões muito bons. Então os doadores deu uma coisa assim, do jeito que a gente pediu mesmo, coisa, né, que a gente pede lá, coisa boa mesmo, né? E aí ele está internado, o Cláudio, ele tem um problema sério, chegou lá, está vivo, porque está lá, é um milagre ele estar lá, porque ele estava na medicina, depois que eles pediram para a gente colher lá, que eu fui lá ver a situação dele da primeira vez, né? Falei, desse jeito aqui não tem como levar. E elas morrendo de dó dele lá também, porque é uma situação difícil demais dele lá. Aí eu falei, mas não tem como, tem que esperar mais uns dias aí. O médico também, todo mundo que vem torcendo pela vida, né? Das pessoas, que como a pessoa. E muitas vezes a gente tem que fazer isso lá na Casa Santa Gema, porque a gente vê o sofrimento das pessoas que tá cuidando, né? E é terrível demais você, né, torcendo para uma pessoa e você não ter outra pessoa para te ajudar naquilo, né? Eu penso assim. E aí vem mais de um mês lá, né, lutando com o Cláudio, para dar uma firmadinha lá, para a gente tirar ele de lá, porque estava com medo dele pegar mais uma infecção. Né? Então ele já foi para a Casa Santa Gema, a gente, porque graças a Deus tem essa confiança mesmo, né? Chega até a ser irresponsável, né? Mas a gente conseguiu pôr lá na Casa Santa Gema e hoje ele está lá, tá um baita de um homem lá. Hoje ele foi decidido no médico. E aí os colchão, né? E ele ficou com a cabeça assim, não bate bem na cabeça, não. E ele viu os colchão muito bons, eu pedi para o doador lá para a gente trazer os colchão com forro, mas vem um sorrinho muito fininho. Sem fininho. E aí falei, gente, não, eu preciso arrumar uns colchão com as forros, tá? E aí sim, mas nunca falei nada com ninguém, né? Aí quando chego ontem lá, tá lá os forros, tudo os lençóis, não, os forros de plástico, você nem viu ainda, você vai ver. Nem vi. Que trem chique, rapaz. Eu falei, aí eu cheguei hoje, falei pro Pelé, tô te falando, Pelé, não tem jeito. É coisa que você não é coisa normal. Tem muito milagre, não tá né? nem sabendo daqui. Nós temos muito gasto, sabe, Fernando? A gente tem 40 pessoas morando na casa, nós temos quase 300 crianças atendidas no Projeto Meninada, nós temos 600 pessoas atendidas semanalmente na Pastoral de Rua com a entrega de comida pronta, né? Prontinho. Tem 400 famílias cadastradas para atendimento de cesta básica e não dá para dar cesta para todo mundo, então a gente racha cesta e dá o que tem para poder atender, né? Hoje tá faltando cesta. Tá faltando. Mas o que acontece? O seu Ditão, às vezes, ele abre a despensa lá para ajudar, mesmo tirando do nosso consumo. Do consumo. Com 40 nossa, cara, fez seu Ditão, não faz isso. O Pelézinho que mora com a gente fica bravo. O Ditão tirou tudo. Eu falei, calma, se o Ditão autorizou, pode ter certeza que Deus vai providenciar. Não dá 30 segundos, 30 minutinhos, meia horinha, de repente encosta um carro lá, deu 10 vezes mais do que é retirado. Isso é um milagre diário, né?
Há poucos dias, o seu Ditão, eu liguei para ele, ó, posso doar algumas coisas pro pessoal da comunidade tal aqui, da uma comunidade que Uhum. faz acolhimento de dependentes químicos, eles estão precisando de muito, não sei, tá sofrendo, faltando, tá faltando dinheiro, não sei o quê, tá chorando aqui. Aí, pode, mas aí eu falei, ó, mas tem coisa aqui que eu vou ter que tirar da nossa dispensa, né? Então, Não vai ter jeito. Aí eu tô lá tirando, o próprio rapaz da comunidade disse, ué, aí você tá tirando da sua dispensa aí, não vai fazer falta não? Eu falei, não, daqui a pouquinho Deus vai reverter tudo isso 10 vezes mais para nós, pode ficar tranquilo, você pode ir em paz. E ele foi. Rapaz, não foi nem meia hora, encostou um caminhão baú lá na porta da casa e foi mais de 40 cestas básicas descarregadas lá para nós. Aí, quando isso acontece, de tão grita assim, Santa Gema! é uma coisa impressionante lá, você precisa de ver coisa louca, né? Eu chego lá, aí eu já falo, Pelé, onde eu cheguei lá, eu falei, Pelé, olha aqui pra você ver se tem cabimento isso aqui. Não tenha medo, né? Não tem lógica. Lá, por exemplo, são 60 e tantas coberturas, colchão. Né? Uns colchão lá. Isso é maravilhoso, né? Sentir a presença de Deus diariamente Diariamente. Isso é muito é bom. muito bom. Diariamente. Infelizmente tem Não, muitas você pessoas pensa bem, que não você pega têm. uma pessoa lá, isso. você pega lá, a gente sabe, as assistências sociais, elas sofrem demais com disso, que é difícil mesmo, você vê pessoas que chegam sem documentos, sem nada, não sabe de onde, você sabe que como é que chega, né? Quando o corpo bombeiro chega, uma pessoa lá já chega, né, praticamente morta lá, então recupera um pouquinho ali, tem que tirar depressa dali, porque pega uma infecção, pega coisa. Então já vai lá para Santa Gema, é situação de calamidade mesmo, né? Aí Nas esse dia últimas. tem uma falando, fulano, levando a notícia do Cláudio lá, né? E uma enfermeira, nós tínhamos levado, no dia que eu levei o Cláudio, levei 2. Um problema, ele tinha o HIV, e ele, o dia que ele chegou, até no dia, né? Quando a gente acolheu, vou voltar lá, o dia que a gente acolheu esses 2, um desses, lá eu esqueci o nome dele, você sabe o que é, né? Depois ele saiu bonitão lá e foi para a rua de novo. Ele, uma lista, igual essa folha sua aqui, de trem que estava escrito lá. Que aí eu não sabia, que a gente não sabia o que era, com a receita, né? Sim. Com a receita dele, do que a gente tinha de fazer para Tava ele. todo bichado, né? Aí, no outro dia, eles me tinham ligado lá pra gente ir lá, uns 20 dias, né? Nós voltamos lá. Esse aí, Cláudio eu sei, então, mesmo. é o acárito, né? Acárito. Chegou morto lá. Chegou morto. Aí a enfermeira falou assim, uai, ele não morreu, não? Aí a outra falou, Santa Gema é casa de cura. Casa de cura. Porque não Olha morreu, só. era, né? Porque aí que eu fui entender o papel lá, o tanto de bicheira que era o cara. Ele estava muito doente, com muitas doenças crônicas, né? Mas com a gente lá, ele foi melhorando. Milagrosamente melhorando, sabe? Sim. Foi ficando bem e as pessoas pensavam, ele praticamente foi liberado para morrer, um tratamento paliativo. Mas ele saiu de lá da casa bem. Recuperou. Então, assim, o que aconteceu com ele depois a gente não sabe, né? Sim. Mas ele saiu bem, Ele saiu foi recuperado. firme. Saiu para trabalhar, saiu para ir para a rua mesmo, já saiu, foi embora, assim, de boa, com mala arrumada, tudo assim, coisa. Hoje, qual que é o perfil da pessoa que vai pra rua? Por que ela vai pra rua? O que acontece na vida dela que leva ela a sair de casa, ou às vezes ser expulsa de casa, né? E cair numa situação de rua? Nossa, são vários problemas. Hoje, aqui na região, que a gente pode dizer da experiência que a gente tem aqui, né? Mas não deixa de ser uma coisa normal no Brasil inteiro. É o desemprego, conflitos familiares, né? Relação de bebida e drogas, né? Dependência química que afasta da família, né? E às vezes um problema na justiça. Às vezes a pessoa, por causa de uma pensão que ele não pagou e mandado em aberta e de prisão, ele prefere sumir no mundo e viver com outro nome, né? E então já apareceram pessoas com a gente lá que estavam há anos fugido da polícia, né? E por conta de pensão, e a pessoa não, usando outro nome, gente, mas até quanto? Já pagou um preço muito caro por causa disso, né? Sim. Então são várias situações assim. Tem gente que tem história muito parecida com a nossa. Você fala, por que esse cara caiu nessa? Às vezes a pessoa não tem uma estabilidade emocional, né? Não consegue suportar uma determinada perda. Né? Muita gente que teve um adultério,
teve uma perda muito grande na família, e aí fica sem rumo, a pessoa vai e acaba parando em situação de rua. Trabalho escravo também, né? Aqui na região tem muita gente que busca pessoas lá no Maranhão, leva, são os chamados gatos, né? Contratam pessoas que estão lá sem perspectiva e vêm para cá e trabalham na região, na colheita de X ou Y, ou mesmo em carvoarias, né? No Mato Grosso tem muita. E o pessoal acaba parando aqui em Uberlândia depois que fogem, né, praticamente de um regime de escravidão, e ficam em situação de rua na cidade. Então tem muita situação assim. Gente que vem tentando trabalhar, não consegue, né? Que a cidade de Uberlândia, por exemplo, ela faz muita propaganda fora, né? Acho que é uma cidade progressista, que tem muito dinheiro. Você vê o outdoor da cidade de Uberlândia em outros lugares. Sim. Você fala, poxa, a cidade está gastando muito. Tem propaganda da cidade de Uberlândia em Belo Horizonte, por exemplo. Entre Confins e a cidade de Belo Horizonte tem outdoors, ó, invista em Uberlândia, venha para Uberlândia, não sei o quê. Outro dia eu vi uma pessoa falando que cidades pequenas, às vezes pega uma Kombi, pega um carro, pega os moradores e descarta aqui em Uberlândia. Isso acontece? Vocês têm experiência disso acontecer? Isso acontece ao longo do tempo e a cidade de Uberlândia também fez isso muitos anos, né? Mandando de ônibus, aliás, de trem, né? Para Campinas. Chegava um ônibus, saía outro. Chegava um trem cheio de morador de rua e saía outro mais cheio ainda aqui. Mas aí, Fernando, o ponto que eu queria chegar é que se faz propaganda, a pessoa vem para cá, chega aqui, ela não tem uma referência de profissão ou digamos, de endereço, e ela vai ficando nos últimos e acaba ficando em situação de rua sem conseguir voltar, sabe? Sim. Então acontece demais. No meio dos anos 2000, nós tivemos aqui em Uberlândia uma campanha interessante, né, entre aspas, que quem não dê esmola, quem dá esmola não dá dignidade, algo assim. E uma das propostas dessa campanha era levar as pessoas de volta para suas casas, para suas cidades. Então disponibilizou muito mais facilmente passagem de ônibus, né, para a pessoa ir embora. Sim. Só que acontecia, né? Pegava a pessoa, fazia o fichamento dela, fulano de tal, ciclano, para onde você vai? Eu tenho família em tal lugar, tal. Então vai. Passava 2, 3 dias, a pessoa estava onde? No mesmo lugar, de volta para Uberlândia. Ó, me mandaram de volta, só isso. A pessoa não tem referência familiar, elas estavam fazendo um descarte das pessoas, Sim. mas elas voltavam para a cidade. E muitas delas acabavam ficando por aqui mesmo, porque não tinham saído. Né? Porque nos últimos anos aumentou muito, né, o número de moradores de ruas aqui em Uberlândia. Não sei, Mas sei justamente é isso aí, o que Uberlândia vende, né? Quem não quer morar em Uberlândia? Uberlândia é uma cidade. Você quer ver o que é Uberlândia? Uma hora você sai prestando atenção o que é Uberlândia para você ver. Não tem quem não quer vir morar no Uberlândia, né? Tudo é bonito. Mas quando chega um empresário aqui, tem 4, 5 escritórios esperando ele aí. Mas chega um trabalhador que você vê que a rua, olha, tudo profissional. Você não vê falar, é pouco que você vê lá que eu falo, não, eu não tenho profissão. Não tenho. Você vê que coisa linda que é. A rua é recheada de coisa boa. Pessoas que vêm para... Já com formação. Informação, né? Esses empresários, você chega aqui e vê, tem 4, 5 escritórios, pô, não tem ninguém, não tem uma referência para ele chegar e procurar. E aí? Um lugar que ele vai ser acolhido é lá, junto com os outros lá na rua. Lá. E aí que é o problema, esse que dói. Você vê que porque muitos deles aprendem a usar droga aqui. Hoje, a pessoa que é acolhida, qual que seria o fluxo normal dela? Primeiro tem o acolhimento, né? Vai ter uma refeição mais regrada, vai ter horário para ter as refeições. Se for o caso de ter uma assistência de saúde, vai levar para o hospital, fazer os tratamentos. Depois, existe alguma coisa na questão da formação dela, da profissionalização, de repente fazer um curso para uma determinada profissão, ou não conseguiu chegar nesse ponto? Bom, no caso do acolhimento feito pela Casa Santa Gema, Pastoral de Rua de Uberlândia, a gente tem esse primeiro atendimento, a nossa prioridade é a saúde, né? A pessoa está em situação de rua, ela traz consigo muitas doenças crônicas, né? Tem um mito de que a pessoa que está na rua não fica doente, não sei o quê. É um mito, né? Morre muito rapidamente quem está na rua. E essas pessoas sofrem muito para ter o atendimento médico, muitas vezes não conseguem acessar o sistema de saúde normal, que chega lá,
Ah, não tem documento, mas é garantido por lei que seja atendido. Ah, mas está sujo. Mas quem diz que está sujo ou não, tem que ser atendido. Ah, mas está bêbado. O cara está na rua, está bebendo pinga, está doente, ele precisa de tratamento, ele precisa de cuidado. E esse atendimento muitas vezes é negado, né? Infelizmente. Tem o consultório na rua, que é um recurso para poder, digamos, um paliativo para tentar atender essas pessoas que estão nas ruas, que não têm acesso ou que não conseguem se dirigir a uma unidade de saúde. Então, a nossa prioridade, primeiro, cuidar da saúde. Então, nós acompanhamos o médico, né? Vemos o que está acontecendo, vamos cuidar disso. Depois, documentação, né? Porém, se a documentação for necessária para o tratamento médico, é prioridade máxima. Se não, a gente até espera um pouquinho para poder começar a mexer com documentação, etc. e tal. Por fim, né, o contato com familiares. Às vezes eles não querem contato e às vezes estão procurando a família. Uhum. Então, nosso papel é também fazer esse trabalho de investigação, descobrir onde está a família. Hoje, com as redes sociais, que é tudo mais fácil. Às vezes a pessoa fala o nome, você joga lá, mostra a foto, é esse aqui? É ele. Então, a gente consegue achar irmão, pai, mãe, e a gente vai tentando falar com esse povo para que eles possam ou informar que, olha, nós queremos de volta, nós queremos encontrar, nós queremos estar junto, ou a gente não quer, pelo amor de Deus, não manda para cá. Porque às vezes tem tantas histórias, né, que você não sabe, Justo. e a gente não vai julgar. Nós também não queremos obrigar ninguém a ir para algum lugar que não queira, nem ir embora de Uberlândia. Sim. Se a pessoa quiser ficar aqui na cidade, né, a gente dá um suporte para ela também. Mas primeiro ela tem que passar pela Santa Gema, pelo acolhimento, vivendo sobre as normas básicas da casa, regras de convivência, né? Sim. Faz esse processo de calmaria, digamos assim, né? E quem está chegando hoje na rua é mais fácil de sair do que quem está há 10 anos nas ruas, em situação de rua. Às vezes a pessoa já ainda tem documento, tem uma certa sobriedade, dá para resolver mais rapidamente. Uhum. Por fim, o senhor Ditão falou aí, né, sobre profissão, muitos deles têm profissão mesmo, sabe? São pessoas que são muito capacitadas. Poxa, o que esse cara está fazendo na rua, né? A gente às vezes dispõe e fala, você quer procurar emprego? Pode ir, desde que seja dentro do horário da casa, né? Sim. Agora, quem tem dependência química, alcoólica, né, e não consegue ficar na abstinência, a gente sugere uma comunidade terapêutica, uma clínica. Faz Aí um nós direcionamento. fazemos. A gente faz esse encaminhamento. Existe hoje uma parceria com algum empresário, com alguma empresa que oferta serviço para quem está em processo de reabilitação, né, de recuperação aí de uma vida normal, da dignidade às vezes de recuperação da autoestima, né, porque hoje é muito fácil todo mundo criticar, mas ninguém procura entender o que levou a pessoa a cair naquela situação, né, quais foram os passos, os acontecimentos que ocorreram que levaram para aquela situação, que o pessoal só quer jogar pedra, né, Exato. a maioria. Ninguém se comove, ninguém quer ficar a par, e às vezes até mesmo na questão de ofertar um serviço, que às vezes a gente sempre vê reportagem, tá com carência de tal profissional, se tem mão de obra, de repente viabilizar um curso de formação para essa turma para inserir eles no mercado de trabalho. Hoje existe alguma coisa nesse sentido? Tem algum empresário que é próximo, que procurou vocês, que tem, ó, eu tenho vagas aqui, se tiver alguém interessado, vamos fazer uma experiência, vamos dar um próximo passo? Uhum. Tem sim. Tem empresários que aceitam a indicação, mas nós não assinamos embaixo, falando, essa é a indicação minha para você, assim, assim, assado. Porque nós já fizemos isso. Mas a gente sabe que é uma pessoa que tem, às vezes, uma história de dependência do álcool, droga, ela pode ter uma recaída, né? Sim. Então, com prudência. Mas, se quer dar oportunidade, dê oportunidade. Na construção civil tem muita vaga de trabalho. E às vezes a pessoa vai lá, faz uma experiência inicial como servente, aí o cara vê, ele é bom de trabalho, né? Acaba contratando. E assim a gente deixa bem à vontade, né? E quem tem profissão mais rebuscada, alguma coisa mais qualificada, não fica sem trabalho, sabe? Sim. Então. Às vezes mesmo retomando sempre tem assim, alguém que... Tem muita gente aí que está com condições melhores justamente por causa desses empresários que dão essas oportunidades. Né? Boa semana estava almoçando, né? Chegou lá o funcionário lá do restaurante que a gente estava lá, falei, tem 4 meses que ele está lá, chegou em situação difícil, tá com a gente, né? Tem 4 meses que ele está lá nesse restaurante. Né? Tá fichado. Fichado, não, mas, né? Tem lá outro voluntário também, que
que ajuda a gente muito na casa também. Tem outro lá, tá fechado, estão trabalhando. Né? E tem uns que Tem viraram empresários, né? empresários aí. E retomar a tem, vida. né? Tomaram a vida com muito sucesso. Faltava só esse empurrãozinho. É Exato. um objetivo nosso, fazer Sim. com que a pessoa possa andar com as suas próprias pernas, ter o seu trabalho, ter a saúde restabelecida. Se quiser estar com a família, vai. Né? A gente deixa bem à vontade. Né? Essa liberdade que a gente dá para a pessoa que mora com a gente, ela é muito grande. Ela não tem limite de tempo para permanecer conosco. Ela que vai decidir. Ela tem que estar ciente que eu preciso sair daqui, mas tem que estar bem. Ela precisa de resolver com ela mesma. Isso. Aí para isso a gente conta às vezes com o apoio do atendimento, acolhimento psicológico, né? Temos voluntários que fazem esse acolhimento psicológico, essa escuta também. Existe algum tipo de integração entre as instituições, de troca de experiência, de olha, isso aqui funcionou aqui, ou não sobra tempo ainda, né? Porque é muita coisa para ser feita. Né? Imagino que os recursos são poucos, tanto de pessoas quanto monetário. Por mais que tenha providência divina, né, sempre tem uma situação ou outra assim, mais de aperto. Né? Você tem alguma iniciativa que vocês viram em outro projeto que vocês ainda não conseguiram fazer aqui? Tem essa interação? Como que funciona? Eu acho que o seu Ditão pode falar melhor. Até a formação da Casa Santa Gema, a ideia, né, do prédio foi baseada numa casa espírita que nós vimos, que a gente achou legal. Acho legal. E tem várias instituições e casas que surgiram a partir da Santa Gema. Tem muitas, igual eu estava te falando, hoje tem muita casa hoje, né, eles fazem questão disso, né, sair de lá da Casa Santa Gema. Tem uns, acho que até que a gente tenha, assim, algum poder sobre essas casas. A gente não tem, não. Esse povo já estão lá. Mas tem muito trabalho. Entendi. Até fora de Minas mesmo, tem trabalho que sai daqui da Santa Gema com a gente. Tem muita coisa. Vamos falar isso aí, então. Tem caravana de fora que veio para conhecer o nosso trabalho. Caravana. Porque nós somos da Pastoral de Rua, Pastoral Sim. do Povo da Rua. Da Diocese de Belândia, eu sou o coordenador diocesano. Né? O Ditão começou o trabalho. Sim. E a gente fez formação fora, conheceu outras pastorais, participou de assembleias, e também conheceu o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Estivemos em vários lugares, né? Acompanhamos a legislação em cima disso, e tudo a gente tem esse conhecimento. E no Brasil, a Casa Santa Gema, a Pastoral de Rua de Uberlândia, é uma das únicas que tem uma casa de acolhimento. Porque, no final das contas, o objetivo principal da Pastoral do Povo da Rua é fazer com que a pessoa tenha um protagonismo, que ele está em situação de rua, que não seja o coitadinho, mas que tenha conhecimento de direito, né, das leis, o que ele tem de benefício, o que ele pode conseguir para si, como auxílio moradia, entrar nas políticas públicas de moradia, etc, etc, etc. Esse é o papel da pastoral. O acolhimento e a entrega de comida não é a base da Pastoral do Povo da Rua. Mas nós aqui, nós começamos com a entrega de comida e continuamos. E todo mundo sabe disso. E ao passo que nós também começamos com acolhimento. E deu certo. Né? Então, algumas pastorais já quiseram conhecer o nosso trabalho. Já teve grupos que vieram de longe para fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Né? E a gente está lá de portas abertas para apresentar um trabalho que funciona. Um caso de sucesso. Sem nenhum centavo de dinheiro público, desde quando começou até hoje. Sem subsídio público. Nunca? Nada. Nunca teve. Nunca. Nenhum centavo. Nunca no sentido de que vocês não aceitaram, que vocês não buscaram ou que não apareceu? Porque a ONG pode receber hoje, né? Pode né? sim. Se algum parlamentar pode dar uma emenda parlamentar e direcionar uma reserva, né, para vocês. E nunca apareceu ninguém? Apareceram inclusive muitas propostas indecentes. Né? Agora, qual que é a filosofia, Ditão, atrás disso? Porque é um problema sério isso aí. É um problema muito, muito difícil que a gente não quer, porque aonde você pegar esse dinheiro, você tem de ter... Como é que vai lá, né? Você tem que dar alguma coisa em troca. Tem que tomar benção. Tem que tomar benção, né? E a Casa Santa Gema, graças a Deus, Nunca vem de graça. Deus é tão, por exemplo, Deus é tão assim com a gente, né, que ele faz tudo para que a gente não precise disso. Nós estávamos precisando, de um local, porque o nosso bazar,
ele, graças a Deus, hoje é os 2 peixes que a gente tem. E só que tá dando um problema sério para a gente com ele, porque faz um transtorno danado. Porque você tem de descer tudo aquelas roupas, descer as mesas. Então, estraga os prédios, estraga tudo, volta para cima, dá um cansaço, né, nas outras salas que estão trabalhando, né? Então, a gente precisa de um local, né? Então, a gente estava deixando a gente sem jeito. Como tinha o Padre Antônio, ele comprava os terrenos para fazer as casas para pessoas carentes. Ele faleceu, o pessoal resolveu vender esses terrenos para aplicar, que eles têm a casa, um trabalho assim também, né? Só que lá é pela prefeitura mesmo. Mas eles querem aumentar lá o trabalho, então ele achou melhor parar esse projeto, que ele não tem mais, ele, né? Era ele que fazia isso. Então, vender esse terreno. E a nossa necessidade é tanto disso aí, porque Deus estava vendo isso aí para a gente, né? Um desses compradores, né? Ele passou um terreno daquele para a gente pela metade do preço. Quer dizer, você vê que é coisa de Deus, que o terreno lá, naquele maçom, se você falar que vai vender, antes de você acabar de fechar a boca, você está vendido, porque todo mundo quer comprar, né? Sim. Ainda mais na rua, você está de Santa Gema, então, né? Então, eu estou te falando ali. Então, assim, deu terreno para a gente praticamente, porque ele parcelou lá, de um jeito lá que você precisa de ver, né? Você vê, parcelou, fez a metade do preço, parcelou lá de um jeito, Fez uma condição que né? dava para ser cumprida, fácil. Aí tem um outro empresário que ajuda a gente demais lá, chega lá com um objeto, daqui uns dias não vamos falar, né, Diego? Ou não já pode falar agora. Sobre o quê? Lá da nossa piruinha lá. Nós ganhamos uma Kombi Também, Corujinha nós, inteira, restaurada, para a gente poder fazer a venda dela ou alguma ação solidária para poder conseguir verba e pagar a nossa conta Pois com é. esse terreno que a gente comprou. Esse terreno, né? A gente negociando lá sem saber sem ter nem um centavo, né? Ninguém está sabendo de nada disso. Quando o rapaz faz essa proposta para a gente esperneando, porque ele deu 3 preços para a gente, deu o preço normal. Sim. A gente chorou, falei com o Diego falou, sabe que ele não faz por tanto? Com coisa que eu acho que nós tá com... Sabe que ele não faz por tanto? Não. Aí nós falamos com ele, ele baixou um pouco. Falei com o Diego, falei, Diego, ele baixou tanto. Falei, será que ele não baixa mais não? Então, eu tornei a ligar para ele, ele pegou e falou, ó, eu vou fazer metade do preço para vocês, tem uma taxinha lá na prefeitura que já dei já paguei nesse documento dele. E aí e vou dar tantos dias para vocês aí. Aí passei uns 4, 5 dias, chega um voluntário nosso lá, que Deus abençoe ele muito mesmo. Chegou e falou, ó, eu tô com uma piruinha lá, sem saber de nada. Falou, se vocês quiserem fazer um leilão dela, fazer uma rifa, fazer coisa, vocês pegam ela lá e faz. Quer dizer, você vê que é coisa de Deus, né? É coisa assim. E esse terreno é muito importante para nós, que é uma expansão do nosso trabalho, né? Porque nós já temos a Casa Santa Gema, temos a Casa Feminina para atender gestante, temos o projeto Meninada, que é o prédio que o Titão falou que tem que descer, subir as coisas, onde tem um bazar, 2 prédios, né? Um prédio bonito. E nós temos um terreno com uma horta gigante, maravilhosa. E agora nós queremos esse terreno que a gente comprou, né? E agora, com a graça de Deus, vamos conseguir pagar, porque lá vai ter esse lugar específico para o bazar fixo, mas também para atividades com artesanato e outras atividades ligadas à arte, né, que vai ser feito lá. Tudo um espaço para poder oferecer para a comunidade também. Hoje vocês acolhem os homens, né, em situação de rua. O projeto Meninada são crianças da região que como se fosse uma creche com atividades. Não funciona como creche, funciona como um contraturno escolar das crianças, né, que quiserem participar com a gente de atividades. Então lá tem aula de música, que é muito interessante, né? E tem aula de reforço escolar, outras atividades diversas também. E tudo feito com voluntário. Voluntariado. Nós temos uma parceria com a Escola da Vida, que é um grupo da Igreja
frutificar, que é muito interessante, eles já têm uma experiência com isso, então tem os voluntários deles que fazem atividades na quinta-feira, né? Uhum. Nós vamos ter um pré-ENEM noturno para os jovens. Nós temos muitas outras coisas, tem a capoeira na segunda-feira à noite. Então a Sim. gente tem um monte de coisa, tudo gratuito, nem um centavo é cobrado de ninguém. Todos os nossos trabalhos que nós oferecemos, todos, eles são gratuitos. E nós decidimos trabalhar com mulheres gestantes, que nós já tínhamos no passado trabalhado com mulheres gestantes. Sim. A gente acolhe, cuida do pré-natal até a criança nascer. Nasceu, a criança pode ficar ainda 6 meses conosco. Sim. E aí decidir se vai para adoção, se vai para algum familiar, né? Mas é um trabalho também muito difícil. Nós já convidamos umas 5 ou 6 mulheres em situação de rua que estavam gestantes e elas não aceitaram o convite. Apenas uma que aceitou, ficou conosco lá até a criança nascer. Eu acho que 2, 3 semanas depois ela já foi embora, né? A gente não acolhe mulheres que estejam em situação de rua que não seja nessa situação. Entendi. Alguma já deixou a criança pra vocês? Sumiu e deixou a criança lá? Não, a gente já Não deixou um aconteceu presentinho, não? de uma voluntária querer, né, ficar com a criança e tal, mas tem que entrar no processo da adoção Sim. normal, na fila. O trem não é bagunçado, senão é perigoso, Não, né? É perigoso. Então, Não. tem que entrar na fila da adoção, se for adotada mesmo, né? Se for o caso. Ou, primeiro ponto é achar familiares, né? Sim. Então, tem uma moça que passou com a gente, ela tinha 6 filhos, cada um no lugar. Não sabia. Então, são histórias complexas também, né? Cada um tem a sua jornada, né? Eu acolhi uma lá em casa, essa foi acolhida lá em casa. Quando eu comecei lá, eu acolhi ela lá em casa. Ela também tinha 6 ou 7 crianças. Esparramada aí para todo lado aí no Brasil, né? Belo Horizonte, para todo lado ela tinha criança, no Prata, aí você vê. Hoje, qual que é a maior febre da Santa Gema? Qual que é o maior desejo? Fala assim, olha, você tem aqui um desejo. Qual a coisa que vocês mais estão precisando hoje? Olha, Lá na Santa Gema. Que coisa boa. Eu acho que seria a construção desse espaço, Esse espaço. para ter o nosso bazar permanente e desenvolver as atividades de oficina, porque nós também ganhamos uma oficina de marcenaria completa. Completinho. Então a gente tem muita coisa para fazer. Dentro da nossa casa mesmo, nós temos pouco espaço para laboterapia, sabe? E às vezes a pessoa fica muito ociosa. A gente precisa ocupar esse tempo com atividades. A gente tem poucas. A gente abre muita casa para a UFO, para a Unitri, para a Exang, para a Uniessa e outras universidades aqui de Uberlândia, para que eles possam desenvolver projetos com a gente, em parceria, né? Porque isso ajuda na ocupação do tempo e no acompanhamento dessas pessoas, mas é pouco. Então seria a construção desse espaço. Esse espaço. Primeiro pagar, né? Pagar esse espaço, conseguir fazer uma boa venda da combizinha que a gente tem lá e, de fato, começar a obra, né? Porque a gente precisa ter esse projeto. Afinal de contas, a única fonte de renda que nós temos é um bazar que vende basicamente roupas femininas em bom estado de conservação, que vende doações, porque a gente doa muita roupa também. A gente doa para quem está em situação de rua, doa para as famílias, doa nos assentamentos, né? E assim vai. Esse espaço já tem um projeto? Já tem um desenho? Tem. Já tem uma estimativa de custo? Isso aí eu não sei, então, como é que tá lá. Não, tá. A gente tá fazendo assim, tudo por etapa. Porque se a gente precisava, um dia, esse a gente precisava dele imediato, agora era para a gente fazer a terra para nós lá. Uns 6, 7 mil reais, a gente deixava já no ponto de construção lá, porque o terreno ele tá muito sujo, ele tem muito entulho, então fica muito caro para deixar ele no ponto de construção. Tem que fazer um muro de arrimo lá muito pesado, porque ele é um terreno que tem um outro no fundo lá. É uma decidona. E esses terrenos são todos integrados lá com a casa? Não. Ou são A espalhados? casa masculina e feminina tá junto. Esse lá, se não O projeto Meninada tá na mesma rua, só que um quarteirão depois. E é um terreno grande. A horta tá na esquina, no meio termo. E a nossa casa é o 351, a casa masculina. O terreno tá no 170. Então, um quarteirão depois. Um quarteirão e meio. Então, se caísse, esse lá caísse aí, já dava lá, né? Se precisa esse doador lá e desse. Nós paramos carro todos, só por causa dessa prestação. A gente está fazendo as doações, fazendo as coletas que a gente tem, só no caminhão. E a gasolina que a gente está pondo, um carro já parou mesmo, já está travado, a gente não anda nele mesmo,
porque o dinheiro dessa gasolina vai fazer falta no pagamento que a gente tem mensal com o rapaz lá, né? E esse dinheiro que a gente fizesse lá, aparecesse esse voluntário lá, que doasse essa mão de obra pra gente lá, desse terraplanagem lá, ia ser muito legal. Às vezes até o final de agosto aparece, Tito. Esses 6 mil Né? reais. Vamos começar agosto essa semana, Isso, até o final de agosto aparece. Se parecesse essa graninha lá pra gente, né? Começar essa terraplanagem lá, porque fazendo a terraplanagem, eu tenho certeza que o barracão vai ficar mais fácil da gente fazer lá. Eu participo de alguns grupos de casais e é comum, né, vocês receber visita lá de grupo de casais, de um grupo da igreja, de um grupo de jovens, e às vezes a pessoa vai lá, vê tudo, se comove, pensa em participar e de repente a pessoa some. Imagino que deve ser muito frustrante para vocês, né, porque quase recorrentemente acontece isso. O que acontece com as pessoas que elas vão lá, se comovem, mas depois some, desaparece? Falta uma atitude básica, né, que é ter coragem, né, de assumir um compromisso. E falar, poxa, eu preciso fazer isso, mas eu preciso tirar, né, sair da minha, entre aspas, zona de conforto, né? Se eu fico de boa, tranquilo aqui, por exemplo, se eu sou religioso e gosto de ir à missa, vou à missa uma vez por semana e vou e acho que já tô satisfeito, tô bem, mas a gente esquece que a nossa vida é para o outro, né? E Sim. que fazer caridade é uma função assim, essencial do cristão, de qualquer jeito, de qualquer pessoa, mas nada forçado, né? Que tenha essa vocação natural, e eu acho que deveria ser natural. Porque se a pessoa busca Deus, busca uma transformação pessoal, ela passa por esse lado de ter mais carinho, mais atenção, mais, digamos que ser menos egoísta possível, né? Pensar menos no seu próprio umbigo e começar a olhar para o outro, né? E a Casa Antegema oferece muita atividade para voluntariado. Tem muita coisa que pode ser feita, né? E depende só de falar assim, eu vou fazer. Não é tão difícil, sabe? Quero o próximo ponto, que eu já vi pessoas falando, não nasci para isso, porque eu sofro de ver a pessoa naquela situação, eu começo a passar mal, né? E cada um tem uma personalidade, cada um tem um perfil, a gente respeita. Mas hoje tem atividade para todas as pessoas, com todos os perfis, porque não necessariamente você precisa de fazer o acolhimento na rua, claro, né? Tem uma coisa que a gente fala, né? A pessoa pode dar um sabonete pra gente dar um banho. Então, se quem estiver vendo a gente quiser fazer uma doação, o pessoal vai até fazer a edição, colocar o código do Pix de vocês. Tá quietinho, não quer fazer nada. Se quiser fazer a doação de um sabonete, tá valendo? Tá valendo demais. Tá valendo. Sabe, eu vou te dar um exemplo aqui. Você vê o que é a pessoa. Eu achei interessante, eu não conheci ela ainda. Então, uma senhora, ela está dormindo naqueles bancos de ônibus ali da Unitri, desde de outubro. Você pensa bem, uma pessoa sem cachaça, sem nada, né? Dormindo num banco. Ele trabalha ambulante e passa cedo, ele não tem horário. O horário dele, o serviço que ele presta, ele não tem horário, ele tem uma borracharia ambulante. E aí... E ele passa lá e vê aquela pessoa lá daquele jeito, né? E foi passando esse tanto tudo, e aquilo foi ficando terrível para ele procurando ajuda e não encontrava. No mês passado, né? Ele arrumando um carro de alguém lá, e alguém falou na gente. Aí ele me ligou, e eu falei para ele que eu falei, não, nós vamos ver isso aí. Só que a gente tanto tem lá no Nitri, né? Tanta coisa, esqueci disso aqui. Aí, quando foi outro dia, tornou a me ligar. Irmão, você não deu pra você vir, né? Não deu pra você vir, a mulher tá lá no mesmo lugar, né? E como foi sábado passado eram umas 11 horas da noite, acho que ele passando, e aí acho que mexeu com ele, foi bom demais. Ele teve essa caridade, tornou a me ligar. Umas 11 horas da noite ele me ligou. E alugou assim, sabe, com um jeito assim, bem forte, assim. Eu falei para ele, amanhã cedo eu vou ir. Aí levantei no domingo cedo, eu levantei lá, 5 horas levantei, fui lá para casa, peguei o caminhão lá e até que saí lá já umas 6 e tal. Mas aí eu fui lá, cheguei, tava a mulher lá, do jeito que ele falou, essa mulher tá lá com a gente. Não, você vê que pessoa. E aí
fiz um vídeo dela lá na segunda-feira, deixei ela, né, ficar no domingo lá o dia todo. Na segunda-feira, já pus ela fazer alguma atividade lá e mandei um vídeo para ele, né? Então ele se comoveu muito. Você vê que era uma pessoa que estava sofrendo muito com aquela situação. Antes ele me passando e falou: rapaz, que alegria que eu estou conversando aqui com a minha esposa. Estou te mandando esse áudio aqui para você ver. A minha alegria aqui, nós todo mundo aqui, com a minha esposa, a gente está aqui numa alegria, numa satisfação que você nem imagina, tanto que a gente melhorou de nosso jeito aqui, porque a gente estava sofrendo com essa mulher lá. Não tem jeito de dormir aqui. Não tem jeito de ficar indiferente. É o que a gente sempre pede para a pessoa, não seja indiferente Tá ali um diante do vídeo chorando, sofrimento né? do outro. Da pessoa que está na situação de rua ou que está sofrendo um tipo de violência, que não seja indiferente, né? Porque essa indiferença, ela mata, né? E a gente que é cristão, sobretudo, nós não podemos ser indiferente. A gente tem que ter uma opinião, tem que ter uma posição, nós temos que ter uma atitude, temos que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar atado esperando acontecer ou que o outro faça, né? Que tem muito isso, né? A pessoa vê o outro caído lá, chega nele e fala: ó, coitado, né? Alguém vai te ajudar e vai embora. Que tipo de ajuda é essa? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Se eu não sei o que fazer, faça como esse senhor. Ele ligou para o seu ditão, ele liga para os bombeiros, liga para a polícia, para a prefeitura, mas não deixe de fazer alguma coisa, né? Tem que fazer, tem que ter uma atitude. É verdade. Às vezes a pessoa não sabe o que fazer, mas ela pode ajudar quem sabe. Exato. Né? E como vocês acabaram de falar, a doação de um sabonete já ajuda. Igual tem, Né? Porque às vezes a pessoa acha que tem que ter muito dinheiro para doar e não é necessário. Né? Às vezes a pessoa, se ela tiver o tempo para doar, para uma conversa, já está fazendo muita coisa. Claro, claro. É por isso que o senhor então falou há pouco, né? Que é melhor ter um pouquinho de cada que um montão de uma pessoa só. A gente vai um pouquinho de cada, a gente consegue manter o nosso trabalho. Sabe? É como se a gente decidisse aqui fazer um bolo, né? Cada um vai trazer um ingrediente. E aí nós fazemos esse bolo, no final todo mundo vai comer desse bolo. Falou, cara, o sabor do bolo é igual para todo mundo, né? Mas todo mundo tem uma parte nele. Mas o que eu trouxe é bem diferente do que o Ditão trouxe. Eu trouxe farinha de trigo. O que o senhor trouxe, Ditão? Trouxe fermento. Quem trouxe? Você trouxe algum... Vamos jogar isso tudo ali e fazer esse bolo e dividir. A vocação de cada um é muito especial, né? A pessoa que tem vocação para fazer um trabalho com pessoas em situação de rua é maravilhoso. Mas é importante ter também a pessoa que tem a vocação para cuidar de criança, a pessoa que tem a vocação para cuidar de idoso, de cachorro, de bicho, de gente, de qualquer coisa. É preciso ter cada um com a sua vocação, né? Agora, pensou, se eu for indiferente com todas essas pessoas, ou com cada causa que a gente encontrar, não, isso para mim não é nada. Talvez eu sinta necessidade de ajudar só quando eu precisar de ajuda, né? Quando eu precisar da ajuda dessa instituição, desse grupo, né? Tem um rapaz que ajuda a gente falando: eu vou ajudar vocês aqui porque um dia eu vou precisar da ajuda de vocês. Não, será? Um dia eu vou precisar. Então tá bom, que seja, né? Mas a gente tá aqui para ajudar quando você precisar. Mas eu acho que é importante a gente parar com essa ideia de indiferença. Falar, cara, esse não é problema meu, é problema do governo. Não, é uma responsabilidade minha também ajudar quem está passando fome, né? Eu até acho que o governo deveria apoiar mais aquela pessoa que está disposta a ir para a rua, que ela está quase saindo da rua. Às vezes perdeu o emprego, às vezes está faltando um curso para uma criança, que se o governo apertasse nessas pessoas, ali você pega uma criança, você faz um curso de formação, você tira ele do crime, você tira ele da droga. Você pega uma família que estava que está em vias de ir para a rua, você dá um tempo a mais para ela, dá um fôlego, ela consegue arrumar um trabalho, restabelecer e vai seguindo. Eu acredito que se focasse nessa população, a gente ia resolver uma série de outros problemas por tabela. Né? Aquela pessoa que não foi para a rua não vai estar dando trabalho, né? Não vai estar no crime, não vai estar fazendo alguma outra coisa errada e vai estar restabelecendo. Ela restabelecida, ela começa a poder ajudar outras pessoas e até chegar num ponto onde não seja mais necessário. Porque lá na cidade a gente tem isso. Por exemplo, a pessoa que está acabando de chegar, né? O dia que uma vez vão trazer, eu digo, não, ó, está com todos os documentos, mandar. Então a gente olha isso.
a gente acolher antes que ele perde tudo, né? Então a gente presta muita atenção no negócio. Hoje mesmo a gente acolheu dois, já chegou. Quer dizer, achei interessante. Da onde é o Marcelo? O Marcelo, da onde que é o Marcelo? Tá tão sentindo lá na televisão lá. Marcelo tá focado. Né? Tá focado. Ele eu sei que é um estado, outro de outro. Eles ainda estão com os documentos, já estão sujos, né? Eles estão com 6 ou 8 dias que chegaram ali. Aí o Pelé me ligou, eu falei, não, deixa eles aí. Tem um lá que não falei, não, esse aí você vai lá. Eu tava aí, passou aí, deixa ele embora. Esses dois você deixa ele aí. Eu não nem conversei com eles, né? Então a gente foca nisso. E é o que a cidade também tinha que fazer. Quando chegasse uma pessoa assim, né? Ele ter esse acolhido, esse acolhimento, maior, esse né? apoio. Essa é uma ação preventiva. Então, Nós prevenimos que a pessoa se torne em situação de rua. Quando a gente vai, por exemplo, entregar comida para quem está em situação de rua. Então, você chega lá uma pessoa que está na iminência de sair, porque já perdeu o emprego, já não tem dinheiro para pagar uma pensão, já começa a ficar sujo, porque não toma banho. Acabou. Aí as pessoas já começam a ter medo. E já não tem muito, assim, não tem cara para pedir, sabe? Eu sou trabalhador, não tenho vergonha de pedir, vai, até tenta conseguir emprego. Vai, mas onde você mora? Não tem endereço, então você não vai estar. Aí a pessoa vai só piorando. No final das contas, o que sobra para ela? A companhia de quem está ali bebendo para esquecer, né? Que a rua acolhe, né, Jack? A rua acolhe, abraça, aí vem a droga, vem a cachaça, e de repente até a criminalidade e tudo aquilo que cerca esse ambiente, que pode ser, sim, uma pessoa pode entrar na criminalidade para poder manter um vício. E assim, a gente é responsável por isso. O poder público é responsável por isso, porque não oferece, né, uma alternativa. A gente, aqui a cidade desse tamanho, cidade de Uberlândia, cidade rica, progressista, ela não tem uma caminha pública que seja para uma pessoa em situação de rua. Não tem. Não tem uma casa que seja para acolher pessoa em situação de rua. O albergue não faz isso? Os abrigos da prefeitura, eles não são da prefeitura, eles são subsidiados pela prefeitura, né? São instituições que recebem um dinheiro mensal para poder manter, né? E aí a prefeitura mesmo não tem abrigo público. Nós aqui da Casa Santa Gênero, da Pastoral de Rua, nós já tentamos ajudar a prefeitura. Apresentamos um projeto que é um modelo de casa de acolhimento que chama República Solidária, é o nome que a gente deu, baseado num projeto que tem em Belo Horizonte, que chama República Bem Viver. É um lugar onde a pessoa fica por um ano, né? E ela pode, nesse ano, ter esse endereço fixo, ter um trabalho e não gastar nenhum centavo, porque toda a manutenção do prédio, etc., então é feito pela prefeitura. Segurança, serviço social dentro dessa casa, tudo para que essa pessoa possa ser acompanhada por um período de um ano. E a partir dali, sair já com encaminhamento, que seja para um auxílio aluguel, ou para a Minha Casa Minha Vida, ou para um trabalho melhor, enfim, tantas possibilidades que o governo pode dar, né, de acesso aos benefícios, que vão facilitar para a pessoa, porque se ela tem 10 dias, 15 dias para ficar num abrigo subsidiado, depois termina esse dia, ela tem que ir embora, ela vai para onde? Para a rua de novo, porque não dá para resolver um problema de uma vida em 10, 15 dias, né? Não tem jeito. É por isso que na Santa Gema a gente não põe limite de tempo. Você sabe que a pessoa não vai resolver um problema de vida toda em uma semana. Depende de muito tempo, de muita paciência. Às vezes a pessoa não sabe nem usar um banheiro, né? Como é que a pessoa vai voltar para um convívio normal, de querer ter uma autoestima melhor, de sentir que pode voltar para o trabalho, que pode voltar para a família, se nós não tivermos essa paciência com ele. Eu tenho uma amiga, a Rejane, ela faz trabalho social e ela sempre fala, Fernanda, é incrível, mas aqui em Uberlândia a gente tem famílias que infelizmente não tem dinheiro para comprar papel higiênico para se limpar. Tem não. É uma cidade rica que tem tudo, mas tem pessoas, tem famílias que estão nessa situação. Tem não. Fralda, você vê pessoas falar que dá menos comida para o doente para não sujar por causa de fralda. Você vê, você escutar um trem desse, terrível. Cada coisa que você escuta. Então a gente corre atrás da Santa Gema por causa disso, dessas coisas todas aí, que a gente fralda, tudo a gente corre atrás, porque a gente sabe dessa realidade. Sabe disso, né? Pessoa. A gente vê uma falta de preparo dos governantes, né? Que você vê umas propostas de lei que dá vontade de sair correndo, né? Eu estava vendo uma proposta de lei que a pessoa não podia dormir na rua.
A segunda era que quem desse comida para um morador de rua ia ter que pagar uma multa. Você vê que absurdo. Como que resolve o problema com as propostas Você dessas? está falando Teve um de cara- coisa que aconteceu em São Paulo, por exemplo, recentemente, que caiu na mídia, né? Que Sim. foi um projeto de lei Sim. para dificultar o trabalho de quem entrega comida para pessoas em situação de rua. Ou seja, as instituições que fazem a entrega de comida, elas teriam que prover toda uma estrutura para poder servir uma marmitinha lá para a pessoa que está morrendo de fome. O que encarecia o trabalho, o que dificulta o trabalho, o que inviabiliza o trabalho. Mas na Constituição tá descrito simplesmente, muito claramente, que é uma obrigação do Estado, mas também de cada pessoa, da sociedade civil, em matar a fome de quem está com fome. Quer dizer, isso não ia proibir eu de entregar comida a qualquer momento, mas ia dificultar o trabalho das instituições. É claro que isso já caiu por terra, né? Sim, não, Já não caiu, vinga, não vai graças porque a Deus. isso a pessoa perde voto, né? Sim. Nós ainda temos muitas pessoas caridosas, né, e ligadas às religiões. Aqui em Uberlândia já teve proposta semelhante, viu? Vocês estão proibidos de entregar comida na rua. Eu falei, então nada. Nós tivemos reunião com Serviço Social, com Polícia Militar e com outras autoridades, né? Pô, vocês não podem fazer isso, porque onde vocês estão entregando comida está aumentando a criminalidade. Na hora que um policial falou isso pra gente, né? Com todo respeito, eu pedi as estatísticas. Cadê o estudo disso? Que realmente comprova que está acontecendo isso, porque isso não tem lógica. Nós não estamos atendendo vagabundo, a gente está atendendo ser humano. Se tem alguém que é traficante, que é usuário ali no meio, a gente não sabe, né? A gente está ali atendendo gente que está com fome. Essas pessoas estão comendo essa comida. Você não vê o passado da pessoa, você vê que é um ser humano e que você está ali para ajudar. E o cara- Você não tem o E o cara- julgamento. Cara, como quatro Né? marmitas ali, Essas estatísticas toma nunca vieram, não apareceram. Né? Porque a ideia era que nós parássemos de entregar a comida porque estava aumentando a criminalidade no local. Então, isso caiu por terra também porque não tem nada a ver. Né? E a gente faz um trabalho preventivo. Porque na hora da entrega da comida, a gente vai conhecer a pessoa. E aí, quem é você? O que está acontecendo? É esse bate-papo ali que faz a diferença. Né? Porque a pessoa se sente à vontade para conversar e falar o que ela está precisando. Né? É uma abordagem, digamos, humana, cristã e sensível. Muito diferente de uma abordagem truculenta que muitas vezes é oferecida para quem está em situação de rua, até por aqueles que não deveriam fazer isso. Até por pessoas que são pagas para fazer um serviço importante, uma abordagem social, uma abordagem humanizada. E até por essas pessoas, infelizmente, às vezes, a abordagem é truculenta e violenta. Como que vocês recarregam as baterias? Porque vocês se esforçando ao máximo, né, e tem um abençoado com as propostas dessas para vocês. Como que recarrega a energia? Como que acha força para continuar lutando? Né? Porque a pessoa, além de não ajudar, ainda quer dificultar. Aí é o fim da picada. Isso é pessoal intransferível, né, Ditão? Porque você tá vendo a situação que que você já sabe que você está ali para isso ali. Não dá nem tempo de você observar essas coisas dessas pessoas que estão ao contrário disso ali, porque você sai de uma situação e entra na outra ali, né? E você não vai deixar de fazer isso. Né? Você está vendo uma pessoa caída ali, como é que você vai passar por cima ali? Que você escutou alguém ou alguém está impedindo você de fazer isso? Você não vai nem ver na gente, né? Não entra dentro da gente, né? Eu, por exemplo, escutar isso aí não vai me fazer diferença nenhuma, porque eu não vou deixar de fazer um trabalho de uma coisa que eu tenho consciência, que eu estou vendo, você está vendo aí a situação, né? Igual estava esse rapaz aqui, a situação que nós encontramos ele, você vendo, eu cheguei, parei o caminhão, falei para ele, você é o escolhido, porque a situação que ele estava, difícil. Aí, por causa que você escuta não é absurdo. Não tem nem cabimento. Às vezes é melhor escutar certas coisas que ser surdo, né, Ditão? A melhor coisa é você continuar fazendo cumprindo a sua função, que é uma função social, né? Alguém tem que assumir esse compromisso. Porque senão essas pessoas, esse grupo ficaria desguarnecido. Sim. Não dá para pensar que uma pessoa em situação de rua, com as próprias pernas, agora eu estou bem, vou levantar e vou seguir meu caminho. Não é assim. Tem que ter uma estrutura mínima de apoio, né, de grupos de pessoas que queiram ajudar. E muitas vezes o Estado não consegue oferecer essa estrutura. Às vezes até dispõe, mas a pessoa não consegue ir lá só.
Às vezes é necessário que alguém pegue na mão mesmo, fala, peraí, vamos ali, porque você tem que correr atrás disso, tem isso aqui para você. Isso o Sabe? Estado não faz. E uma coisa que nos faz alimentar a bateria, né? E como você mesmo disse, é justamente ver o resultado de É. pessoas que estavam perdidas e hoje estão muito bem, que estão servindo família, com uma família bonita, com a sua É. casa própria, com a sua empresa. São pessoas que não tinham perspectiva nenhuma e hoje estão limpas da droga, do álcool e sem passar por um tratamento rigoroso. De ajudado, de repente já passou a ajudar. Pois é. Exatamente. Muita Eu gente. acho E aí, uma e essas gratificação. pessoas, e aí o Berlândia, graças a Deus que o Berlândia tá cheio de gente assim, que tem essa mesma vontade da gente, né? Isso aí dá um conforto danado pra gente fazer nosso trabalho. Então a gente fica bem confortável nesse. Igual a Santa Gema, né? Graças a Deus. Tá Assim, certo. tem muita gente aí que tá de mão estendida pela gente, torcendo pela gente. Essa semana teve a visita lá de um médico lá e ele está mudando de profissão, mudando o jeito de trabalhar, né? Fazendo um curso aí sofrido lá, e ele, né? Deus que abençoe ele, para ajudar a gente, né? Para ver se vem uma renda maior para ele ajudar a gente. Você vê uma pessoa assim, né? Falou, ó, eu o que eu tenho dá para mim viver o resto da vida, mas eu quero ajudar vocês aí. Ficou lá, ficou a tarde tudo lá. Então você escuta isso, tem muitos aí que quer assim, fazer que as pessoas, né, as pessoas sejam atendidas, sejam servidas nesse trabalho, né? Igual famílias aí com situação difícil, 4, 5 filhos, você sabe como é que tá difícil, né? Você sabe que se não tiver uma ajuda, não alimenta, não é? O médico que foi tocado e vai ajudar da forma dele. Vai ajudar da forma dele. Então, Acho que muito esse bom. fica acho que essa Cada fica a um lição para nós, que cada um da sua forma consegue ajudar, ajudar. Sim, sim. né? E pelos dons do Espírito Santo. A gente está chegando no final, queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje.